questão número 2. Considere o trecho a seguir extraído do texto, linhas 22 a 24, já está aí na sua tela. E o texto é esse aqui, ó. Hoje, há formadores de opinião por todos os lados, para onde você olhar. E por isso mesmo é cada vez mais difícil escolher quem vale a pena ouvir. Então, esse aqui é o nosso trecho. E aí temos a nossa perguntinha. Assinale a alternativa que propõe uma conversão do trecho acima para o passado e que esteja de acordo com a norma gramatical e que preserve a perspectiva modal e as relações de ordenamento entre estados e eventos expressos originalmente. Meu amigo, vamos combinar. Um enunciado como esse, né? Essa pergunta aqui com 4 linhas chega a assustar um pouco, porque você fala, gente do céu, eu tenho que fazer a conversão para o passado, de acordo com a norma, preservando perspectiva modal. O que é isso, perspectiva modal? Galera, tô falando de modos verbais. E o que é essa perspectiva modal e as relações de ordenamento entre estados? Aqui, galera, nós temos a relação de ordem, a relação de estado, é a relação entre verbos, tá? Como assim, professora? Vejam, eu tenho o texto no presente, concorda comigo? Olha só, hoje há formadores de opinião, isso aqui está no presente, para onde você olhar. E por isso é cada vez mais difícil escolher quem vale a pena ouvir. Então eu tenho aqui qual modo e qual relação, qual perspectiva de modo entre os verbos. Veja que eu tenho o presente do indicativo, está aqui expresso no verbo haver, o presente do indicativo no verbo é, tá? O verbo ser aqui, conjugado na terceira do singular, também no presente do indicativo. E aí eu tenho, olha o verbo olhar aqui. O verbo olhar, ele já está em outro modo, já não está no modo indicativo, ele está no modo subjuntivo, galera. Então você tem o futuro do subjuntivo, você tem o pretérito do subjuntivo e você tem o presente do subjuntivo. A questão trabalhou com o verbo haver e o verbo ser no modo indicativo, presente do indicativo, que está se relacionando com futuro do subjuntivo, quando eu olhar. É claro que eu estou te falando isso porque eu já analisei as alternativas, tá? Você só conseguiria perceber isso quando você analisasse as afirmativas. Porque nas afirmativas, né, nas alternativas, melhor dizendo, você tem a transposição, a conversão da sentença para o passado. E aí você percebe, então, que quando você trabalha com o pretérito do indicativo, o modo subjuntivo vai mudar também. O que eu quero que você anote nesta questão é o seguinte, que lá no enunciado você tem presente do indicativo e futuro do subjuntivo. Isso é perspectiva modal, isso é a relação de ordem entre os estados. Você não poderia colocar qualquer modo do subjuntivo aqui. E aí, essa relação você tem que memorizar. São as duas que mais caem nas provas de concurso. As duas que mais caem. Anota, por favor, esta que apareceu no seu enunciado. Qual é, professora? Presente do indicativo, tempo, presente, modo, indicativo, presente do indicativo. Ele se relaciona com desculpa, passei aqui, ó. Presente do indicativo se relaciona com futuro do modo subjuntivo. Tem que memorizar isso aqui, vale muito a pena mesmo. Porque se agora a banca trouxe para você o presente e pediu para você, fazer a conversão para o passado, ela pode, na sua prova do TJ, trazer uma sentença no passado e pedir para você fazer a conversão para o presente. E aí, lá no passado, como é que vai aparecer, então? No passado, você vai anotar o seguinte, galera, que você também vai memorizar.
você vai colocar que o pretérito, o tempo é, onde é presente, vai ser pretérito imperfeito do indicativo. Então, onde é presente do indicativo, passando para o passado, vai ficar pretérito imperfeito do indicativo. E onde é futuro do subjuntivo, ao passar para o pretérito imperfeito, vai ficar no pretérito imperfeito também, só que do modo subjuntivo. E aí você tem que saber, né, que o imperfeito do subjuntivo é o se eu olhasse, se eu pudesse, se eu estudasse, é essa terminação aqui. Então, a relação é essa. Tem que memorizar, galerinha. Vamos procurar, então, a alternativa que coloque isso no passado, respeitando essa relação, pretérito imperfeito do indicativo com imperfeito do subjuntivo. Vamos lá? Letra A. Antigamente, haviam formadores para feiura total. Feiura total. O verbo haver, com sentido de existir, é invariável. Ele fica sempre na terceira pessoa do singular, tá? Havia. Não tem essa variação. O tempo tá certo. É pretérito imperfeito. Só que eu não passo isso para o plural. Por que que eu não passo? Professora, há formadores, né? Olha aqui, ó, o formadores tá no plural. Olha o verbo haver no singular. Porque é um verbo haver com sentido de existir. Tá vendo como ele tá na terceira do singular? Não importa o tempo, tá bom, candidato? Aqui no enunciado ele tá no presente, a gente viu isso. Massa. Mas ao falar da concordância verbal, eu vou manter o verbo haver na terceira do singular. Ele pode variar em tempo, mas em pessoa e número não. Ele fica na terceira do singular. Concordância verbal não é número e pessoa? Eu não falei de tempo na concordância verbal. Então, ele pode sofrer variação de tempo, não tem problema algum, tá? Só quero te mostrar que, tanto na sentença original, o verbo haver está na terceira do singular, como também nas alternativas, né? Passando isso para o passado, como o enunciado pediu, ele vai também se manter na terceira do singular. Então, a letra A já está fora. Vamos para a letra B. Antigamente havia formadores de opinião, lindo, maravilhoso, perfeito isso aqui, ok. Havia formadores de opinião por todos os lados. Para onde você olhara. Opa, escorregou aqui, né, galerinha? Porque olhara, essa terminação do ra, eu olhara, presta atenção que eu vou conjugar, tá? Você, de repente, anota aí a terminação. Eu olhara, tu olharas, ela olhara. Nós olháramos, vós olhareis, eles olharam. Esse olharam é R-A-M. Tá? Porque é pretérito. Este pretérito aqui não é o imperfeito do subjuntivo, como eu mostrei para vocês, que tem que ficar na correlação. Essa terminação aí do ra, que eu acabei de conjugar, é o pretérito mais que perfeito. Com quem o pretérito mais que perfeito do indicativo se relaciona? Ele se relaciona com o pretérito perfeito do indicativo. Porque o mais que perfeito, não sei se você já ouviu falar, é o passado do passado. Quando você tem uma ação que já terminou, e aí é o pretérito perfeito, e uma outra ação também já terminou, só que esta outra ação terminou antes da primeira. Tá muito abstrato? Vamos lá. O Neymar chutou a bola, beleza? O Neymar chutou a bola, essa ação já terminou o pretérito perfeito. Antes de o Neymar chutar a bola, eu tô tão longe do futebol, eu adoro futebol, mas eu falo aí um outro da nossa seleção. Fala um outro da nossa seleção aí, gente, a gente só pensa em Neymar. Também não sabe, né? Tá pior que eu. Vamos lá. Sei lá, aquele do cabelinho de anjinho, Daniel, né? Não é o nome dele Daniel, aquilo? É Daniel o nome dele. Hã? O nome dele não é Daniel, não? Do cabelinho? Qual é o nome dele? Eu também não sei. Mas tem Daniel também na seleção. Então, antes de o Neymar chutar a bola, sabe o que aconteceu? O Daniel estava correndo e caiu. São duas ações que já aconteceram. As duas no passado. Só que você quer
temporalizar. Você quer dizer qual aconteceu antes. Então, para isso serve o pretérito mais que perfeito. Você tem duas ações que já aconteceram, já são totalmente ações passadas, mas você faz questão de dizer qual aconteceu primeiro. E aí você pode simplesmente flexionar o verbo para identificar esta ordem. A que aconteceu antes, ela vai para o pretérito mais que perfeito. Então, o que aconteceu antes? Não foi o Daniel cair? Então, Daniel caíra e Neymar chutou a bola. Eu sei que as duas ações já são pretéritas, já foram concluídas, totalmente encerradas, mas eu sei que o Daniel caiu antes de o Neymar chutar a bola. Se o Neymar chutar antes e o Daniel cair depois, Neymar chutara a bola enquanto o Daniel caiu. Beleza? Muito bem. Galera, vamos lá. Daniel Alves. Davi Luiz, lembramos o nome do cabelinho de anjo, Davi Luiz, é isso mesmo, foi até pra Copa, tal, né? Eu tenho até um copo dele lá de refrigerante, ganhei uma vez no avião e é ele lá, uma pose toda massa, cabelinho lá de anjo dele, muito bem. Então, meus amores, tá aí, internet é tudo, né? Você olhou na internet, né, Lucas? Internet é tudo, né, gente? Salva a gente aqui no momento da gravação, que não deixa de ser ao vivo, né? Não vamos editar a aula só porque eu não lembrei o nome do Davi Luiz, ele que me perdoe aí. Foi mal, Davi, depois você me adiciona no Face pra gente ser amigo. Vamos lá, então a letra B tá fora, o pretérito mais que perfeito não tem nada a ver. Vamos para a letra C de homens? Antigamente havia formador de opinião, ok, já vimos que isso aqui tá uma boniteza total, né, gente? Olha, eu sou cheia de neologismo, tá? Vai na minha boniteza, tá? Fofuxo isso aqui, né, chuchunite. Antigamente havia formadores de opinião por todos os lados, para onde você olhasse, que coisa linda, tô quase me apaixonando pela letra C, olhasse, ou o pretérito, olha o imperfeito do subjuntivo aqui, bonitinho, correlacionando-se com o pretérito imperfeito do indicativo do verbo haver aqui. Coisinha linda, maravilhosa, né? E por isso mesmo, era cada vez mais difícil, ó, o pretérito imperfeito, escolher quem valia a pena ouvir. Tá vendo, galera? Onde você tem presente no enunciado, a, é e vale, vou voltar para vocês visualizarem, ó, a, é e vale. São três presentes do indicativo. Então, ó, se ele quer converter o trecho para o passado, o presente do indicativo vai para o pretérito imperfeito, né? Então, indo para o pretérito imperfeito, as três devem ir. Havia, era e valia. E onde você tem o futuro do subjuntivo, você agora vai colocar o pretérito imperfeito do subjuntivo olhasse. Achamos gabarito letra C de homens. Vamos rapidinho ver por que as outras duas estão erradas. A letra D já tá feiura total. Houveram não, né? Eu não vou flexionar isso aqui no plural. Seria no máximo houve, se fosse o pretérito perfeito, né? E a letra E, o mesmo erro que já aconteceu, ó. Ele também flexionou isso aqui no plural, antigamente havia. Tá vendo como eu falei para vocês que algumas regras especiais da concordância verbal, as mais famosas, aparecem na prova da FAURGS? A regra da concordância verbal do verbo haver com sentido de existir é uma regra especial? Sem sombra de dúvida. Por que é uma regra especial? Porque foge da regra geral. A regra geral diz que o verbo vai flexionar-se de acordo com o sujeito em número e pessoa. E aqui o nosso sujeito, formadores de opinião, né, que na verdade não é um sujeito, porque aqui eu tenho na verdade uma oração sem sujeito. Mas aqui, se eu colocasse o verbo existir, eu teria sujeito. E o sujeito seria formadores de opinião. Este verbo existir, ele sofre a flexão. Mas o verbo haver com sentido de existir não sofre flexão. Fica na terceira do singular. Tá? Então, é uma oração que não possui sujeito com o verbo haver. Ele fica na terceira do singular. Essa não é uma regra especial? Não é uma exceção à nossa regra geral? Sim, é uma exceção. Mas é uma exceção super famosa. Então, como eu falei para vocês, né? Caem as regras especiais? Sim, mas caem as mais cobradas. Então, vale a pena você anotar essa aí, tá bom?